Quem somos? O que buscamos? A GeneOne apresenta o núcleo técnico operacional do maior centro de diagnóstico em genômica da América Latina. Somos especializados em exames genéticos de alta complexidade e medicina personalizada. Oferecemos o melhor da medicina diagnóstica para nossos pacientes e contamos com uma equipe de especialistas em genômica, biologia molecular e bioinformática. Temos à nossa disposição o que há de mais inovador para aumentar a efetividade do tratamento e qualidade de vida dos pacientes. Contamos com equipamentos de amplificação e sequenciamento de última geração e metodologia de análise avançada. O nosso compromisso é trazer um diagnóstico de precisão com excelência. Trabalhamos juntos para entregar sempre o melhor resultado, porque aqui, cada paciente é único. Você é a nossa razão de existir. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente iniciar a nossa aula. Então, hoje eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Michele, eu sou médica geneticista, sou a coordenadora do NAM e time de análise da GeneOne. E hoje nós vamos conversar sobre uma introdução aos exames genéticos, tá? Então, essa figura ela inspira muito, né, da nossa motivação principal para montar esse curso para vocês, né? Então, toda vez que a gente vai conversar sobre genética, né, a gente tem já essa ideia, né, de que genética é muito complicado, que genética é muito difícil. Então, a gente quer desmistificar os conceitos básicos para vocês, para depois vocês poderem se aprofundar em conceitos mais complexos. Então, hoje, o que eu vou passar para vocês, né? Então, o conceito de um teste genético, né? O que é um teste genético? E aí, então, a gente vai caminhar, começando por esse primeiro conceito, da gente diferenciar um diagnóstico genético de um teste genético. Por quê? Olha só, coloquei 2 exemplos aqui. Você pode estar numa consulta de rotina, de qualquer especialidade, e de repente você se deparar então no exame físico com um paciente com esses nódulos, né? Esses nódulos são muito característicos de uma doença herdada chamada neurofibromatose. Então, só a partir do exame físico, da inspeção, né, do paciente, você já pode fazer um diagnóstico genético. Outro exemplo que eu coloquei aqui, né, aqui é através do exame físico, mas através de um outro teste, que não é um teste genético, eu posso fazer o diagnóstico de uma síndrome de Kartagner, por exemplo, que eu tenho essa característica, né? Se você estiver lá no plantão, fala assim, nossa, colocou o raio-x do lado contrário, né? Não, mas você tem essa destrocardia, né? Então, geralmente a ponta do coração fica aqui do lado esquerdo. Nesse paciente, o coração ele está invertido. E ele foi para o pronto-socorro por conta de uma queixa de sinusite crônica. E aí fizeram esse raio-x e você juntando, né, essas duas informações, você consegue chegar no diagnóstico de uma síndrome genética. Então, imagina que um exame tão simples quanto um raio-x, que é feito, né, na maioria dos pronto-atendimentos, sem nenhum termo de consentimento, já pode trazer um diagnóstico genético. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação. O segundo conceito é que o que é um teste genético, ele é dinâmico. Ele vai mudando conforme a gente tem a evolução da tecnologia, né? Eu gosto muito de mostrar essa linha do tempo, porque a gente começa lá na década de 50, 60, quando começou a visualização do núcleo das células, e aí nasceu o primeiro exame genético, que é o cariótipo, e aí a evolução desses testes genéticos até o que a gente tem hoje em dia, né? Então, a gente caminhou do cariótipo para o sequenciamento de Sanger, para os arrays e, atualmente, para o sequenciamento de nova geração, tá?
Eu vou fazer uma apresentação inicial para vocês e depois, mais para o final, a gente vai caminhar por todas essas metodologias também. E aqui, né, qual que foi o impacto desse avanço tecnológico, dessa modificação, né, na tecnologia de fazer os testes genéticos? Esse gráfico, ele mostra o impacto, né, dessas metodologias. Então, o que esse gráfico ele mostra? São os números de genes relacionados com as doenças que foram descobertos e o ano. Então, se a gente for olhar aqui na década de 80, né, você tinha que uma frequência menor de descoberta de genes. E esse pico maior, essa ascendência, ela se deu junto com o avanço das tecnologias e principalmente com o sequenciamento de nova geração. E quando a gente olha para esse gráfico, tem uma outra informação que é super relevante que a gente tem que ter em mente. Pensem que a gente tem 20 mil genes. Quando a gente entra lá no MIM, tem mais de 6 mil fenótipos descritos, mas a gente não tem a base molecular de todas essas doenças conhecidas. Então, esse gráfico aqui, ele não terminou. Né? A gente ainda está explorando a descoberta de novos genes, de novas bases moleculares para doenças. Aqui eu coloquei o conceito clássico da definição do que é um teste genético, tá? Então, num teste genético eu posso fazer análise do DNA, eu posso analisar o RNA, eu posso fazer análise da estrutura do cromossomo, eu posso querer analisar o substrato, as proteínas ou alguns metabólitos, né? E por que eu vou fazer essa análise, né? Porque eu quero fazer uma identificação de predição de risco. Eu posso querer fazer uma identificação de portador, ou eu posso querer estabelecer um diagnóstico, seja ele pré ou pós-natal. Então, a gente vai caminhar por essas definições. Então, aqui, só resumindo, né? Então, quando a gente fala de um teste genético, a gente não está só pensando aqui que eu posso olhar para o DNA, né? Tem todas essas outras possibilidades de análise, né? E eu coloquei ainda aqui fora da definição do conceito o status de metilação. Então, existem testes, né, que conseguem identificar esse status de metilação, que seja, eu não vou ter nenhuma alteração na minha fita do DNA, mas existem marcadores que se sobrepõem ao DNA e que eu posso identificar. Esse é a metilação. Bom, aí os objetivos de se realizar um teste genético. O diagnóstico, né, então que a gente pontuou a questão do pré e do pós-natal. E aqui eu queria colocar uma informação de que o âmbito do diagnóstico pré-natal, ele vem crescendo exponencialmente, né, com a possibilidade, então, de você fazer diagnóstico de doenças herdadas já durante a gestação, né? Isso implica todo um manejo de recebimento da informação para os pais, o manejo de como vai ser o parto, o manejo de como que o paciente, né, vai ser recebido pela equipe da UTI. Então, muito importante a gente prestar atenção nessa possibilidade do diagnóstico pré-natal. Um outro ponto, né, que é a predição de risco. Quando a gente fala em predição de risco, é mais fácil a gente pensar nos testes genéticos relacionados à oncologia, né? Que a gente quer saber se o indivíduo vai ter uma predisposição maior do que o restante da população para ter câncer. Mas também nessa predição de risco, a gente pode incorporar os testes que são realizados em pessoas que são assintomáticas, que não têm a doença, mas que podem desenvolver em algum momento posterior da vida adulta, né? Então, por exemplo, um teste para a doença de Huntington é um teste, né, de predição de risco, porque você está avaliando uma pessoa dentro de uma família que tem um risco aumentado, ele é assintomático nesse momento, né? E aí você vai dizer se ele vai ter, então, potencial de desenvolver a doença ou não. Um outro objetivo é o status de portador, né? Esse é um teste que ele é bastante utilizado, principalmente no momento pré-concepção. Então, é um casal, né, que tem o desejo de uma gestação e quer se informar sobre os riscos de doenças herdadas. E aí, então, eu posso identificar o status de portador do pai e da mãe e aí conseguir dizer para esse casal, né, quais são os riscos específicos.
E o outro objetivo, então, de eu realizar um teste genético seria para entender qual que é a melhor forma que eu vou fazer o manejo do meu paciente. E aí eu coloquei aqui essas duas figuras, né, de quando a gente fala de um teste genético, às vezes a gente entende que vai ser uma panaceia, que é o remédio que vai curar tudo, né? Então, quando lá em 2012 a gente começou a falar em sequenciamento do exoma, a minha percepção era que a gente tinha, né, que o exoma era como se fosse uma panaceia, né? Que você só pedia um exoma para o paciente que a gente vai resolver tudo, a gente vai ter uma resposta. E não é bem assim. E, às vezes, o teste, o que ele pode acontecer? Ele pode ser uma caixa de Pandora. Eu fazer um teste genético com uma pergunta específica e acabar abrindo outras perguntas que eu não tinha previsto, né? Então, esse risco de ser uma caixa de Pandora vai depender muito de seguir os critérios, né, de indicação de um teste, de fazer um aconselhamento pré-teste, que eu vou explicar para vocês. Aí eu consigo evitar que eu caia, né, nesse risco de ser uma panaceia ou uma caixa de Pandora. E aí, quando eu falo num teste genético, o que eu estou buscando também? Eu estou buscando um teste que ele é sensível, que ele é específico, ele tem que ser custo efetivo também, né? E aí, aqui a interpretação, eu coloquei esse círculo, por quê? Existe uma peculiaridade dos testes genéticos que diferem do restante dos exames que são realizados em análises clínicas, né? Por quê? Nós precisamos ter esse círculo, esse contato, né, do médico que atendeu o paciente com o laboratório, para eu poder fazer a interpretação desse exame, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre frisei muito, né? Quanto mais a gente tem a interação do médico que viu o paciente com o laboratório, melhor vai ser a sensibilidade, a especificidade do meu teste. É muito importante a gente ter esse círculo funcionando. E quais são as fases, então, do processo para solicitar um teste genético? Eu dividi aqui em 3 etapas. Então, a etapa do aconselhamento pré-teste, a partir do processamento da amostra, que é realmente o teste em si, e o aconselhamento pós-teste. O que é importante eu passar de informação, né, para o meu paciente no momento do aconselhamento pré-teste? Importante explicar de forma clara para o paciente o que o exame vai analisar e identificar. E quais são as limitações daquele teste. Por quê? Se você passa essa informação antes para o paciente, você consegue diminuir muito o ruído depois quando você recebe um resultado, né, que não era aquele que você tinha em mente. Tá? Então é importante passar as limitações do teste também. Cada teste, cada metodologia vai ter uma limitação diferente. A grande maioria dos testes genéticos também tem termos de consentimento. Então, é um momento para você abordar com o teu paciente questões que são relevantes a um termo de consentimento. Tá? Se ele vai permitir ou não que os dados, né, dele sejam utilizados para pesquisas futuras ou não. Né? Então, geralmente, os laboratórios têm esse item dentro do termo de consentimento. Se ele vai querer ser informado, né, de achados secundários que não estão relacionados ao diagnóstico principal. Então, todas essas informações são relevantes para serem abordadas nesse momento do aconselhamento pré-teste. E aí, então, depois tem o segundo momento pós-análise, que é o aconselhamento pós-teste, que é quando você, então, tem um retorno do teu paciente com o resultado do exame. No aconselhamento pós-teste, o que é importante, então? Eu explicar o resultado do exame também de forma clara. E muitas vezes esse resultado, ele vai trazer um diagnóstico. E a partir desse diagnóstico, eu vou conseguir, então, ir para frente com outras fases da minha consulta, como o aconselhamento genético da família, o manejo do paciente. Então, ele é essencialmente um ato médico, o aconselhamento pós-teste, né? Porque vai ter todos esses desdobramentos do resultado do teste.
Só um minutinho que travou aqui. Acho que foi. Pronto. Bom, então a gente fez primeiro essa primeira fala, né, para contextualizar o que é um teste genético. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou caminhar com vocês pelas metodologias. E aí, lembra que pelo aquele conceito inicial, eu poderia tanto analisar DNA quanto cromossomo, né? Então, existe desde o micro até o macro que eu consigo enxergar do meu paciente. Então, vamos começar do macro, do maior, né? Do que eu consigo enxergar. Do primeiro exame genético que foi introduzido na investigação das doenças, que é o cariótipo, tá? Então, o que é um cariótipo? É exatamente essa figura que a gente vê aqui no meio da tela, tá? É uma foto dos meus cromossomos. Então, se a gente for aqui contar, a gente vai ter os 46 cromossomos, sendo que tem sempre um par que a gente ganha da mãe e outro que a gente ganha do pai. Esses cromossomos, eles são organizados, se você perceber, por tamanho. Então, o primeiro cromossomo, que é o número 1, ele é o maior cromossomo. E aí, depois, se a gente for caminhando aqui pelos números, né, até aqui na última linha, você vê cromossomos bem menores. E no último, aqui no canto inferior direito, tem os cromossomos sexuais. Então, aqui são os cromossomos autossomos e aqui os cromossomos sexuais. Então, quando eu tenho um indivíduo que é do sexo feminino, eu vou ter 2 cromossomos X. Quando eu tenho um indivíduo do sexo masculino, eu vou ter um cromossomo X e um cromossomo Y, que também é um cromossomo pequeno. Outra coisa que a gente consegue identificar nessa foto é que existe uma constrição, né, que é o centrômero, e dependendo da localização do centrômero, eu vou classificar também o meu cromossomo de forma diferente, tá bom? Como que eu gosto de fazer a analogia, né? Quando eu tô olhando essa fotografia, é a mesma coisa como se eu tivesse parada na frente de uma estante de uma biblioteca, olhando para os livros numa estante, tá? Então, nessa foto, o que eu consigo identificar? Eu consigo contar quantos livros eu tenho, eu consigo ordenar os livros, mas eu não consigo enxergar por essa foto se tem alguma página dentro do meu livro faltando, ou mesmo uma letra trocada. Isso é uma limitação da resolução do meu exame, tá? Que eu vou explicar direitinho para vocês como que a gente vê essa resolução. E aí eu quero caminhar com vocês aqui sobre essas informações que são importantes. Bom, eu posso fazer cariótipo da onde? De que parte do meu corpo? Eu posso fazer cariótipo de qualquer célula que tenha núcleo, né? O que é mais fácil? É mais fácil fazer uma biópsia de pele ou fazer uma punção venosa? É mais fácil fazer uma punção venosa, é menos invasivo, né? Então, na maioria das vezes, o cariótipo ele é feito a partir do sangue periférico. Como as hemácias, elas não têm núcleo, eu vou analisar as células brancas, os linfócitos. Então, são essas as células que vão servir de base para a análise do meu cariótipo. Essa informação é importante porque pode ser que você seja chamado para avaliar um paciente, por exemplo, que acabou de receber uma transfusão de sangue que foi basicamente de hemácias. E aí você vai ser questionado, né, se esse paciente ele pode realizar um cariótipo de sangue periférico ou não, tá? Então, teoricamente, né, ele poderia. Por quê? Porque as hemácias que ele recebeu não vão ter núcleo, né? Então, a gente vai olhar para a parte das células brancas. Mas eu também pode ser necessário eu fazer uma análise, né, de outros tecidos. Por exemplo, pode ser que seja necessário fazer um cariótipo de um fibroblasto a partir de uma biópsia de pele. Essa é uma indicação comum quando eu tenho uma característica chamada mosaico, que é quando eu tenho no mesmo indivíduo células de origens diferentes. Então, pode ser que eu faça um cariótipo do sangue desse paciente e seja normal, mas se eu fizer a análise da célula da pele, ele vai ser alterado.
Isso pode acontecer, tem algumas doenças genéticas específicas, né, que tem esse tipo de alteração. Outros tecidos que eu posso analisar também, fazer uma biópsia de medula óssea, né, principalmente nas leucemias, o cariótipo ele é muito utilizado. E lembra que eu comentei com vocês da parte do diagnóstico pré-natal? Então, quando, né, na gestação, eu posso fazer a análise tanto da biópsia do vilo coriônico ou do líquido amniótico. Porque o líquido que envolve o bebê vão ter células descamadas que representam o bebê. E eu consigo, então, fazer essa análise também do bebê. Qual que é a metodologia desse exame, do cariótipo? A gente sempre vê, né, nos pedidos, nas solicitações, gostaria de solicitar um cariótipo com banda G. O que significa essa banda G? G é a abreviação de Gienza, que é o corante utilizado para conseguir esse padrão de bandas mais claras e mais escuras. Se a gente prestar atenção aqui nessa figura, a gente vê que tem linhas pretas mais escuras, linhas acinzentadas mais claras, porque são regiões de diferentes densidade de cromatina. E aí, se eu fosse contar banda por banda, em média, eu ia ter 500 bandas. Então, essa é a resolução de um cariótipo, né, que não seja de alta resolução, vão ser 500 bandas, tá? E aí, a gente fazendo uma conta bem fácil, que eu já deixei pronta aqui, né, pra gente, se eu pegar os 3 bilhões de pares de base que existem no meu genoma e dividir por essas 500 bandas, eu vou ter, em média, 7 milhões de pares de base. O que é esse número? Esse número é o que eu vou conseguir enxergar de definição do meu cariótipo. Então, todas as alterações que forem menores que 7 megabases, eu não vou conseguir enxergar no cariótipo. Tá? E aí, isso traz uma outra informação para a gente. Bom, qual que é a taxa de resolutividade desse exame? O que é a resolutividade? De 100 pacientes que eu peço um cariótipo, quantos pacientes eu vou chegar num diagnóstico? 5. Tá? Então, a taxa de resolutividade desse exame, ele é de 5%. Por quê? Por conta dessas limitações que nós entendemos aqui agora. Tá? Isso quer dizer que o cariótipo não é um exame bom? Ou que é um exame que deveria ser abandonado, não ser feito mais? Não. Ele quer dizer que é um exame muito bom para identificar doenças cromossômicas com alterações maiores do que 7 megabases. Por exemplo, quando a gente vai avaliar um paciente com uma das doenças genéticas mais frequentes, né, que é a síndrome de Down, o diagnóstico, ele é praticamente pelo exame físico, né? Então, por que eu peço um cariótipo para esse paciente? Para identificar se ele vai ter exatamente isso que a gente está enxergando aqui na figura, que é uma trissomia livre do cromossomo 21, ou seja, eu tenho 3 pares do cromossomo 21 separados, tá? Que na maioria das vezes é esse o cariótipo que eu vou enxergar, que eu vou ver no paciente com a síndrome de Down. Porém, em 5% dos casos, eu vou ter pacientes com translocações. O que é uma translocação? É quando eu vou ter, então, um pedaço de um cromossomo grudando com o outro. E uma das translocações que são muito frequentes na síndrome de Down é eu ter um cromossomo 21 grudado aqui no meu cromossomo 14. É uma translocação robertsoniana. E isso eu só vou conseguir enxergar pelo cariótipo. Isso muda todo o aconselhamento genético da família. Tá? Então, ele é o único exame capaz de detectar as translocações. Ele é um exame que também está dentro do rol da ANS, né? E é dos exames genéticos mais solicitados atualmente. E aí, conforme a gente foi, então, caminhando, né, saindo do cariótipo, a gente conseguiu evoluir para o FISH. O que é o FISH? O FISH nada mais é do que eu desenhar um pedaço do meu DNA e colocar uma sonda, que quando eu tenho a hibridização, ou seja, que ela encontra o seu par, essa sonda acende, eu tenho essa emissão da luz que eu consigo enxergar
a presença ou a ausência. Se a luz está acesa, o DNA está presente. Se a luz está apagada, eu vou ter uma deleção. Tá? Então, é o método de fluorescência in situ pela hibridização. Qual que é a diferença de um cariótipo para um FISH? Quando eu vou falar de um FISH, eu tenho que ter, a priori, uma hipótese diagnóstica. Porque não basta eu pedir, eu quero um FISH. Eu tenho que dizer exatamente qual é a região que eu quero que seja analisada. Eu quero um FISH para a região 22q11.2, que é a região de deleção da síndrome de George velocardiofacial, que é o que esse paciente tem aqui na foto, tá? Então, sempre lembrar que se eu for solicitar um exame de FISH, eu tenho que dizer qual que é a região que eu quero que seja analisada. E aí a gente teve a evolução do FISH. Bom, então o que eles pensaram? Se eu consigo, né, colocar e pintar uma região do meu DNA, por que eu não pinto todos os meus cromossomos, né? Cada um de uma cor, e aí eu consigo identificar os meus cromossomos, né? Que é o Sky, o Paint Fish, que é isso que a gente vê aqui na tela. Tá? Esse foi um caminho para a gente chegar no array genômico. O array genômico, ele veio desse Paint Fish. Só que ao invés de eu olhar os cariótipos daquela forma, eu vou ver dentro desses tijolos, desse array, tá bom? E aí, o que o array vai mudar de resolução? Eu falo que lembra que o cariótipo, eu estou contando o meu livro lá na estante. O array é como se eu conseguisse tirar esse livro da estante e folhear os capítulos. Então, eu consigo entender se tem capítulos faltando, capítulos a mais, mas ele também tem a limitação dele, né? Eu não consigo enxergar se tem uma letra trocada dentro do meu capítulo. Tá? Essa é uma limitação também da metodologia. E aí aqui eu trouxe para vocês 2 desenhos para a gente entender, né? Quando a gente fala de array genômico. Vocês já devem ter ouvido falar do SNP Array e do CGH Array. Aqui a gente está vendo uma foto de um CGH Array, que é a hibridização genômica comparativa, ou seja, eu tenho que ter um DNA controle para eu poder comparar com o DNA do meu paciente. Então, eu faço uma marcação de fluorescência, tá? Então, por exemplo, eu marco de vermelho o DNA do meu paciente e de verde o DNA controle. E aí, se a gente lembrar lá de estudar as cores primárias, né? Se eu tenho igual quantidade verde com vermelho, eu vou ter o amarelo, que é a bolinha aqui amarela aqui embaixo. Se no pocinho eu tiver a luz vermelha mais intensa, quer dizer que eu tenho mais DNA do meu paciente do que controle. Então, pode ser que aquela região do paciente ela está duplicada, por isso que ela está sobressaindo a luz vermelha. Ou num outro pocinho, eu vou conseguir enxergar mais a luz verde. Então, quer dizer que eu tenho mais DNA do controle do que DNA do meu paciente. Então, pode ser que naquela região do meu paciente esteja deletada aquela região. Então, o que a plataforma faz? Ela tira foto, né? E ela transforma isso num gráfico, e aí eu consigo identificar as deleções e as duplicações, que a gente chama de variações do número de cópia, ou seja, a CNV, que todos nós temos, né? Nós temos variações do número de cópia, só que são classificadas como benignas. E tem algumas variações de número de cópias que vão ser patogênicas e vão levar a doenças genéticas como microdeleções ou microduplicações. Qual que é a resolução de um array? Depende muito da quantidade de pocinhos que eu vou ter, tá? Então, para um CGH padrão, ele vai ter em média 180 mil desses pocinhos. E aí, se eu fizer aquela conta que a gente fez lá para o cariótipo, né, 3 bilhões de pares de base dividido por 180 mil, eu vou ter um número, uma resposta de média de 10 mil pares de base. Então, tudo que for menor de 10 mil pares de base, eu não vou enxergar no meu exame, tá? Então, é aquela letrinha trocada que eu falei para vocês, isso eu não vou conseguir enxergar. E qual que é a resolutividade do array genômico?
20%. Então, ou seja, para cada 100 pacientes que eu peço array, 20 eu vou ter um diagnóstico. Então, eu saí de 5 do cariótipo para 20. Então, esse foi um pulo muito grande na descoberta de novas síndromes e doenças genéticas. O próximo é para a gente, então, entender uma outra sigla que é usada junto com o array genômico, que é o SNP array. Tá? Então, o que é um SNP? O SNP é aquele polimorfismo, né, que é o que diferencia um indivíduo do outro. E aí, ao invés de eu fazer uma comparação com um DNA controle, eu faço uma comparação direta no pocinho com aquele polimorfismo. Se o polimorfismo está lá naquela região, ok. Se o polimorfismo não está lá, está deletado. Ou pode estar duplicado, tá bom? Então, eu não vou fazer essa comparação com um DNA de controle. O que eu posso ter de informação a mais de um SNP array que eu não tenho de um CGH array? Como eu consigo fazer essa avaliação de polimorfismos, eu consigo ver regiões, por exemplo, de perda de heterogeneidade. Quando eu tenho filhos de casais consanguíneos que vão ter muitas regiões em comum, eu consigo enxergar por um SNP array. E aí também vai depender do número de pocinhos aqui, né? Em média eu tenho arrays de 700 mil, 800 mil, e ele vai ter, então, conseguir enxergar até 5 mil pares de base, tá bom? E isso daqui é a dissomia uniparental, que é quando eu vou ter, por exemplo, ao invés de eu ter um cromossomo 7, um do pai e outro da mãe, eu vou ter os 2 cromossomos 7 da mãe. Né? Isso pode acontecer por um erro na hora de divisão, e aí eu consigo enxergar isso por array, porque é uma fonte importante também de doenças genéticas. Bom, então a gente saiu, né, de conseguir enxergar o livro para poder folhear o capítulo. Agora eu quero poder ler letra por letra do meu DNA. Se eu quero chegar nessa magnitude, eu vou então solicitar o quê? Um sequenciamento do DNA, tá? E aí eu tenho 2 formas de fazer o sequenciamento de DNA. Eu tenho o padrão ouro, que é a metodologia mais antiga, que foi lá descoberta em 1970 por Frederick Sanger, e aí ficou o nome dele para o sequenciamento de Sanger. E temos a outra metodologia, que foi chamada de sequenciamento de nova geração, né, porque da geração antiga seria o sequenciamento de Sanger, que é o NGS, que é o sequenciamento massivo. Como é que funciona o sequenciamento de Sanger? O sequenciamento de Sanger foi uma sacada que o pesquisador teve de conseguir bloquear quando eu vou ter incorporação de um novo nucleotídeo. E aí ele conseguia identificar por fluorescência qual que era a base que tinha sido incorporada. Então eu coloco cores diferentes, né, para as minhas bases, A, T, C e G. E aí elas têm tamanhos diferentes também. E eu consigo identificar. Numa fase inicial da aplicação dessa metodologia, isso era realizado através de um gel, né? Atualmente existem aparelhos que conseguem fazer uma eletroforese capilar, né? E esse sequenciamento ele é muito mais rápido. Então, essa metodologia que a gente está vendo aqui, o sequenciamento de Sanger com eletroforese capilar, foi a base do projeto Genoma Humano para fazer o sequenciamento do genoma, né? Que durou 10 anos. Então, para vocês terem ideia, o primeiro genoma que foi sequenciado por essa metodologia, que foi o próprio Frederick Sanger que fez o sequenciamento, era um genoma viral. O vírus chama FIEX. E ele demorou 1 ano para fazer o sequenciamento desse genoma. Atualmente, esse genoma, por ser muito conhecido, já foi sequenciado diversas vezes, ele entra como um controle dentro das reações de nova geração e a gente consegue sequenciar ele em menos de 1 minuto. Então, para vocês terem ideia de como o avanço da tecnologia teve um impacto muito relevante no tempo, né, de análise. Só um minutinho para passar aqui para a próxima. Bom, então a gente conversou sobre a primeira metodologia, que é a metodologia de Sanger, e a gente tem então o sequenciamento de nova geração. Como que funciona esse sequenciamento de nova geração? Então, a gente vai começar daqui, ó, do canto. Eu vou ter lá a minha fita de DNA, tá? Completa.
primeiro passo que eu tenho que fazer é picotar esse DNA de forma aleatória. Eu não sei onde é que eu estou cortando, mas eu tenho que trazer ele para fragmentos pequenos, de até 300 pares de base. E aí eu vou conseguir colocar adaptadores nesse DNA, e eu vou ter essa imagem aqui da minha plataforma, e através principalmente de softwares de bioinformática, eu vou conseguir depois, né, traduzir o que foi sequenciado para dados que a gente humanamente possa interpretar. Né? Então, o primeiro dado que uma máquina, um sequenciador de nova geração, ele dá para a gente, se a gente for olhar, é uma tela preta, a gente não consegue interpretar. Então, uma grande parte da possibilidade da gente fazer esse sequenciamento de nova geração foi principalmente o desenvolvimento da bioinformática e de softwares específicos de aplicações de sequenciamento. Aqui embaixo mostram os diversos aparelhos, né, as plataformas que são realizadas, né? Então, tem diversas, tem da Illumina, tem da Thermo. Então, esses são os aparelhos mais robustos, né, que conseguem, então, ter um maior volume de sequenciamento. Bom, e o que é que eu posso sequenciar, então? Eu posso escolher sequenciar o genoma do meu indivíduo. Olha, eu quero ler os 3 bilhões de pares de base. Tá? Então, o sequenciamento do genoma humano. Esse tipo de teste, ele tem uma aplicação grande dentro do âmbito de pesquisa, porém, nos últimos 2, 3 anos, a gente vê uma transição da pesquisa para a utilização clínica. Eu vou mostrar os papers para vocês depois. Tá? O que acontece quando eu analiso um genoma? Eu tenho a possibilidade de analisar o SNV, ou seja, a letrinha trocada, o CNV, o pedaço do capítulo faltando, e eu também consigo analisar o DNA que está fora do núcleo da minha célula, aquele DNA da mitocôndria. Eu também vou conseguir analisar aqui por esse genoma, tá? Aqui eu coloquei essa informação, né, pelos testes, eu esqueci de explicar. O que é o rol da ANS? Então, existe uma lista de exames que tem cobertura obrigatória, né, para quem tem convênio de saúde. Então, esse é um exame que ele está fora da cobertura dos convênios. E qual que é a taxa de resolutividade do sequenciamento de um genoma? Então, para cada 100 pacientes que fazem o sequenciamento de um genoma, 75 têm uma resposta, um diagnóstico. Então, é muito expressivo, né? A gente saiu de 5% do cariótipo para 75% com sequenciamento de genoma. Porém, o maior foco que a gente tem agora, né, para sequenciamento de nova geração, é o sequenciamento do exoma. O que é o exoma? Lembre, então, quando a gente estava, né, olhando lá para a nossa fita de DNA, existem regiões que são codificadoras e regiões não codificadoras. As regiões codificadoras, elas são conhecidas como exons, que é o que vai gerar, né, depois a minha proteína, que a gente está vendo aqui embaixo. Tá? E foi exatamente, né, dessa palavra que surgiu o exoma. Tá? E aí existe o paradoxo do genoma funcional, por quê? Essas regiões que a gente está vendo aqui pintadinha de marrom mais escuro, né, que são os exons, elas perfazem em média, 1,5% daqueles 3 bilhões de pares de base. Mas é uma estratégia efetiva eu analisar esse 1,5% primeiro, por quê? Porque até 85% das alterações que estão relacionadas com doenças vão estar dentro dessa região. Então, é uma estratégia que ela é inteligente. Eu vou olhar primeiro para as regiões que eu sei que vai ter mais chance de eu encontrar a minha resposta. Então, esse daqui é o exoma. Então, a gente tem o exoma completo, que vai analisar os 20 mil genes, ele já tem a sua prática clínica bem estabelecida. Ele pode avaliar SNV, e alguns podem avaliar CNV também, dentro do pipeline de bioinformática que foi aplicado. Infelizmente, ele é um teste que ainda não está dentro do rol da ANS, e a resolutividade dele é de 50%. Então, aqui traz uma informação muito importante, e aí eu faço um retorno para aquela
panaceia que a gente tinha falado antes, né? Então, o exoma, ele não vai te dar todas as respostas, né? Metade dos pacientes que realizam o exoma vão ficar com um resultado inconclusivo. Por quê? Porque existem limitações. A principal é a gente olhar para essa figura aqui. Eu estou olhando para 1,5% do meu genoma. Tem todo esse universo aqui que eu não estou analisando, né? Então, é óbvio que eu vou ter uma limitação também. Bom, então a gente sequenciou o genoma, sequenciou o exoma, e eu posso sequenciar painéis. O que são painéis? Eu posso ter uma doença, né, que ela não é causada só por um gene. Como, por exemplo, o síndrome de Marfan é o gene FBN1. Eu tenho síndromes que têm vários genes relacionados. Aqui eu trouxe o exemplo para vocês da síndrome de Bardet-Biedl. No momento, eu tenho 24 entradas no homem. Então, todos esses genes aqui dessa coluna estão relacionados com esse fenótipo. Então, vocês imaginam, eu estou lá no consultório, eu vou avaliar um paciente, eu tenho essa hipótese diagnóstica e eu quero fazer o teste genético para poder confirmar o meu diagnóstico. Vale a pena eu pedir um exoma, um genoma? Ou vale a pena eu pedir, então, um painel para sequenciar todos esses genes que já estão descritos, uma vez que eu tenho já uma forte suspeita clínica, né? Então, diferentemente do exoma, eu não tenho uma forte suspeita clínica inicial, né? Para um painel, eu já tenho uma hipótese diagnóstica para o meu paciente. E para muitas doenças, eu já tenho painéis de NGS com cobertura obrigatória pelo rol da ANS também. Bom, então eu sequenciei genoma, exoma, painel. Eu posso querer sequenciar só um gene específico, né? Aqui eu trouxe como exemplo o FGFR3, que é um gene que está relacionado com um fenótipo de baixa estatura chamado acondroplasia, que quando você avalia o paciente, a característica dele, né, é fácil você pensar, né, nas alterações desse gene. Então, não tem por que eu pedir um exoma para esse paciente. Eu posso já ir direto nesse gene e pedir para sequenciar, ler letra por letra desse gene, que eu vou conseguir, então, chegar no meu diagnóstico. Ou um outro exemplo é que eu não preciso sequenciar o gene inteiro. Por quê? Porque na minha família já teve um parente meu que fez esse sequenciamento do gene e encontrou uma variante, uma alteração. Então, para os outros familiares, eu só vou fazer aquela pesquisa específica da mutação. E aí eu faço isso por sequenciamento de sangue, é um exame bem menos complexo, muito mais custo-efetivo, né? E aí eu tenho a possibilidade de investigar várias pessoas da minha família. Isso é muito relevante, muito importante quando a gente está fazendo aconselhamento genético, principalmente nos casos de oncogenética, né? Que você já tem o caso index, né? O paciente, e aí depois você vai fazer a pesquisa dos familiares. Você não precisa fazer o mesmo exame que aquele primeiro, né, paciente realizou. Você pode focar só naquela mutação específica. E aí vocês viram que alguns momentos eu falei mutação, em alguns momentos eu falei variante, e a Teresa já tinha conversado, né, com a gente sobre essa questão. Então, quando eu falo de uma letra trocada, é uma variante. Então, eu troquei um C por um G. E aí eu vou classificar essa mudança. Ela pode ser uma mudança benigna, ou seja, não tem nenhum impacto, né? Eu mudei aquela letra, mas o meu aminoácido não mudou, eu continuei, né, com a mesma função. Mas eu posso ter alterações que são classificadas como patogênicas, que são causadoras de doença. E aí existe uma outra classificação, que é a classificação de VUS, que é a variante de significado clínico incerto. O que significa essa classificação? Significa que no momento atual, do que eu tenho de conhecimento científico, eu não consigo nem dizer que ela é benigna e nem dizer que ela é patogênica. Tá? E aí eu sempre gosto de mostrar esse gráfico que traz para a gente a visualização de que essa classificação ela é dinâmica, ela não é escrita em pedra, tá? Então, quando eu recebo um resultado de um teste genético com uma variante de significado clínico incerto, ó, que a gente está vendo aqui o número 4, eles fizeram depois uma reavaliação, depois de um ano. 66% dessas variantes continuaram sendo classificadas como de significado incerto.
13% foram reclassificadas como patogênicas e 19% como benignas. Tá? Então, isso é uma informação muito importante. Quando você receber um teste que tem esse tipo de resultado, o que você tem que passar para o seu paciente, né? É que vai precisar de uma reanálise dessa variante periódica, pelo menos de 6 em 6 meses. E como é que eu faço essa análise, né? Então, para eu fazer essa classificação, existe um guideline, né, que foi estabelecido pelo Colégio Americano de Genética em 2015. A gente ainda segue essas mesmas recomendações e são critérios longos, né? O que eles fizeram para facilitar, né, a classificação? Existem algumas calculadoras automáticas de classificação. Eu coloquei o endereço de algumas calculadoras aqui para vocês. Eu não vou abrir uma por uma, mas o que eu queria deixar bem claro? Essas calculadoras, elas auxiliam na classificação, mas de forma alguma a classificação que você vai obter dessa calculadora automática é o que é a verdade absoluta, né? Você precisa ponderar o que foi colocado, né, dentro dessa calculadora automática. No fim, é uma decisão do médico que está analisando se vai ser uma variante realmente classificada como benigna, patogênica ou como uma VUS, tá? E aí a gente está chegando aqui perto do nosso tempo final, vou acelerar só um pouquinho porque eu não quero deixar de falar essa parte aqui para vocês, dos achados secundários, tá bom? Que a gente falou que é um ponto muito importante para ser abordado com o paciente no momento do aconselhamento pré-teste. Então isso acontece principalmente quando eu vou solicitar um exoma para o paciente. Então pensa que eu tenho uma criança com atraso de desenvolvimento em malformações, eu vou pedir o exoma para identificar, para pesquisar esse fenótipo. Só que esse paciente também tem uma variante patogênica no gene BRCA1, que é um gene que tem predisposição para câncer de mama. Tá? E aí, eu vou reportar ou eu não vou reportar esse achado? Isso tem que ser informado para o paciente antes dele fazer o teste, para ele poder optar se ele quer ser ou não informado. Então, ele que escolhe. Ele é informado sobre essa possibilidade e aí ele escolhe, olha, se tiver alguma informação a essa além, eu gostaria de ser informado. Se não, eu não gostaria de saber. Existe uma lista de genes, né, que a maioria estão relacionados com síndromes de oncogenética, de câncer hereditário, mas também cardiogenética, morte súbita. Então, é importante esse passo, né, de você explicar para o paciente se ele vai querer ser informado ou não sobre os achados secundários. Vamos passar aqui. Bom, lembra que então que eu falei para vocês sobre a parte do genoma, né? E aí que ele tem o âmbito da pesquisa, mas ele vem se tornando também útil na parte clínica. Acho que isso. Então, o primeiro paper que eu queria mostrar para vocês aqui é de 2018, é um paper da Nature. E aí eles fazem então, né, o genoma rápido diminui a morbidade de doentes da UTI neonatal e o custo da hospitalização. Então, ele é um exame que ele vem sendo utilizado principalmente em pacientes críticos de UTI neonatal, com essa taxa de resolutividade de 75%, então eu diminuo o tempo do diagnóstico desse paciente, e aí eu consigo diminuir isso, tem um impacto no custo da hospitalização e no manejo do paciente. Aqui você já tem plataformas automatizadas para fazer a avaliação do fenótipo, também é um outro paper muito interessante. E aqui esse foi o último de 2020, né? Que eu falei rápido, quão rápido que é esse exame, que em 24 horas eles conseguiram trazer, então, o diagnóstico do paciente, né? Então, para dar uma perspectiva, né, para onde que a gente está caminhando com os testes genéticos, né? Então, esse é o futuro, da gente conseguir fechar um diagnóstico de um bebê em estado crítico grave dentro de uma UTI neonatal em pouquíssimo tempo. Acho que esse era o meu último slide. Aqui eu deixo só as informações do NAN, e a Karina ficou de dividir aqui a parte do QR Code, né? Peço para vocês, então, por favor, se vocês puderem avaliar através do QR Code
fazer a avaliação da aula. Eu agradeço vocês muitíssimo. A Karina vai dividir aqui com vocês. E aí a gente tem um tempo também para fazer as perguntas. Eu vou abrir aqui as perguntas. E aí vou recebendo, vou discutindo com vocês, tá bom? A Luciana Lages, ela perguntou: você considera que no tocante à cobertura estabelecida pela ANS para os testes genéticos, a mesma limita o acesso aos exames por exigir que eles sejam solicitados apenas por médicos geneticistas? Ou essa exigência traz uma maior segurança na solicitação dos referidos exames? Luciana, você trouxe um ponto super relevante para a nossa discussão, né? Então, hoje a gente conseguiu caminhar por toda a complexidade que é a solicitação de um teste genético. O que acontece, né? Quando a gente limita isso só para o médico geneticista, e nós somos poucos profissionais, né, infelizmente, no Brasil, você realmente tem pacientes que vão ficar sem investigação. E aí eu penso muito em outras especialidades que às vezes o colega ele tem muito maior conhecimento do que eu. Por exemplo, tem neurologistas, né, que tratam doença de Huntington e outras doenças que têm um super conhecimento de genética. Então, acho que vale muito de você ponderar. Bom, eu tenho conhecimento dessa metodologia, eu vou me informar, eu vou estudar sobre o exame, eu vou saber quais são as limitações do meu exame, e aí sim eu vou conseguir, então, poder oferecer para o meu paciente todas as informações que são relevantes. É isso que eu acho que é o mais importante, a gente conhecer os testes para poder, então, solicitar e pedir para os pacientes. Aqui uma outra pergunta. Quando e como, o Wagner José, quando e como devemos agir em abortos de repetição com relação ao concepto? Como encaminhar para uma análise genética do material abortado? Apenas a análise do aborto pode dar resposta quanto às possíveis causas do abortamento de repetição, ou dá para se chegar ao diagnóstico analisando o casal? As duas hipóteses, Wagner, a gente pode ter, tá? Então, por exemplo, se for uma perda gestacional por conta de uma translocação que um dos pais tem, e eu tenho um embrião que ele tem uma translocação desequilibrada, pela análise do cariótipo dos pais eu já consigo chegar nesse diagnóstico, tá? Mas muitas vezes, né, essas perdas gestacionais precoces são por alterações cromossômicas que não são compatíveis com a vida, né? Existem monossomias que não são compatíveis, e aí só através da análise da perda do material embrionário que eu consigo chegar nesse diagnóstico. E aí existem sim exames que são feitos, realizados nesse material da perda. Tá? A Natália de Matos perguntou: considerando os testes genéticos, você acha que é suscetível a termos menos variabilidade humana no Homo sapiens por estarmos selecionando a prole? Então, essa traz um pouco do conceito da eugenia, né? Que a gente ainda tem uma história muito recente e muito ruim, né? Quando a gente pensa nesse termo de eugenia. Então, o que a gente de fato tem hoje em dia? Então, lembra que a gente falou da pesquisa de portadores, principalmente para casais que no momento pré-concepção? Se eu consigo identificar que esse casal, né, tem um risco de uma doença genética, eu consigo encaminhar esse casal para fazer um aconselhamento e uma fertilização com seleção de embriões, né, que não tem essa alteração genética. Mas aí é importante a gente entender que, assim, são doenças graves, né? Eu vou dar o exemplo aqui da doença de Tay-Sachs, que é uma doença neurológica degenerativa gravíssima, né? Então o bebê ele nasce, começa a convulsionar, não tem tratamento. Então imagina se você consegue poder pegar esse casal antes dele passar por tudo isso, né? É diferente do que a gente pensar que eu vou fazer seleção de traços, né? Ou de vantagens, né? A gente está falando realmente de poder tratar e prevenir doenças genéticas graves. Esse que é o nosso foco e deve ser o nosso foco, tá? A Júlia perguntou: é grande a possibilidade de erros nesses testes? Júlia, a gente sempre tem que levar isso em consideração, principalmente quando a gente fala de um exame que ele é observador dependente, né? Então, por exemplo, o cariótipo, ele é uma pessoa olhando e fazendo a interpretação daquela fotografia. Quanto mais experiência
aquela pessoa tem, né, ela vai conseguir dizer melhor, né, o que é que tem alterado. Um outro analista pode fazer uma interpretação diferente. Então, sempre existe essa possibilidade de ter erro durante os testes. E por isso que eu sempre falo, a clínica, ela é maior, né? Então, se você está na frente do paciente e você está vendo que o paciente, né, ele tem a doença, tem as características, confie muito mais, né, no teu exame, no teu julgamento, na tua avaliação. O teste, ele é complementar. De forma alguma, ele sozinho vai te trazer um diagnóstico. Ele é complementar à avaliação do médico, tá? Vamos para mais uma pergunta. Quando um profissional, o Jefferson Oliveira, quando que um profissional não médico estará habilitado para o aconselhamento genético? Onde os psicólogos entram? O atendimento fora dos centros hospitais são permitidos aos não médicos? Então, lembra que eu separei, né? Que o aconselhamento pós-teste, ele é um ato médico, porque vai implicar diagnóstico, manejo, mas o aconselhamento pré-teste, ele pode ser realizado por profissionais que estejam treinados a realizar aconselhamento genético. Então, atualmente, existem cursos de pós-graduação que fazem formação de profissionais da área da saúde, biólogos e biomédicos, para fazer o aconselhamento genético, tá? A única coisa que, assim, que eu pontuo é que, assim, tem que existir uma capacitação das pessoas para poder fazer esse aconselhamento genético. E quando a gente fala de uma doença genética na investigação, a gente sempre está falando de um grupo, de uma equipe multidisciplinar. E aí, no mundo ideal, né, a gente teria o psicólogo junto com o médico, com o aconselhador genético, com o neuro, né, todos atuando juntos no tratamento desse paciente, tá bom? Deixa eu só checar aqui a hora, temos mais um tempinho, vamos ver mais uma pergunta. Os testes comercializados para o público geral são até que ponto confiáveis? Perfeito, Mariana. Eu até foquei mais na parte de diagnóstico e não coloquei os testes direto ao consumidor. Então, o que acontece? Os testes que são direto ao consumidor, que não necessariamente, então, eu preciso de um pedido médico para fazer esse exame. Esses testes, eles vêm crescendo, né? Atualmente, a gente tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, teste de ancestralidade, né? Na questão de confiança e de resolutividade, ele é um bom teste, né? Então, vai definir o que vai mudar, o que eu vou identificar através desse teste. É muito difícil eu querer pensar na avaliação, né, de um diagnóstico através de um teste direto ao consumidor. Então, é importante a gente saber diferenciar o que é um teste diagnóstico e o que é um teste direto ao consumidor. A gente já chegou ao final aqui da nossa hora. Eu queria agradecer imensamente a presença de todos vocês e pelo feedback de vocês. É um prazer poder estar aqui, podendo trocar com vocês. Esse daqui são os nossos apoiadores, que eu gostaria de agradecer também, né? Temos o Egene, a Liga do Lagen, né? Que eles têm ajudado bastante a gente na divulgação, o Get e aqui os outros apoiadores do laboratório. Meu muito obrigada para vocês. Deixo para vocês agora, então, uma boa noite. E até a nossa próxima aula, tá ok? Muito obrigada, viu? Um abraço.